Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 36 do Pão Nosso, chamado Até ao Fim, baseado numa fala de Jesus que está em Mateus 24:13, que ele disse: Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E aí, Apolônia? Então, é interessante este título, né? Porque este fim aqui, ele não está falando do fim de finitude, né? É, ele está falando mesmo de um objetivo. Um objetivo que, que nós, enquanto ser espiritual que somos, porque o carnal, ele só é uma roupa. Quando vencer a roupa, a gente tem que trocar, né? E isso seria o finitude, fim. Mas como a gente não é só isto, então ele diz assim para nós, né? Você enquanto espírito, qual é o seu objetivo, né? É, é, o que eu movo, por exemplo, o que eu penso, aí está o meu tesouro, né? Então, novamente ele pergunta, qual é o seu objetivo? Não como carnal, mas como espiritual, né? E aí ele diz assim: lembremos que esses objetivos devem ser espirituais e não material. Perseverar é muito parecido com a palavra perseverança, e que é a base da vitória. Porque se a gente pensar assim, ai, Apolônia, o seu objetivo é você vencer todos os seus vícios, que eu conheço hoje, né? Porque eu devo de ter outros que eu ainda não conheço, mas que eu deveria vencer os meus vícios, do qual hoje eu tenho conhecimento. E eu vou tentar uma, vou tentar duas, vou tentar três, quatro, cinco, e vou errar, né? E cada vez que eu erro, eu não posso falar assim, puxa, eu sou uma incapaz, eu sou uma inútil, eu não tenho jeito mesmo e vou deixar para a próxima e vou desistindo. É isso que nós não devemos fazer. Por isso que ele fala da perseverança, né? E que a gente tem que ter ser perseverante para que a gente possa triunfar. Mesmo que eu, vamos supor, de repente eu vou vencer o vício do cigarro, né? Não é o meu caso, mas se fosse. De repente eu venci, aí estou um ano sem fumar. De repente, lá na frente, depois de um ano, que eu já estou achando que eu já estou curada, tudo mais, eu tenho uma recaída. E se isso ocorrer, eu tenho que retomar o meu contato, retomar a minha perseverança e realmente começar a batalha tudo de novo. E isso vale para qualquer vício, seja para fumo, cigarro, aliás, desculpa, seja para fumo, seja para bebida, seja para maledicência, seja para gula, seja qual for, a gente tem que ter isto, né? Para a gente tentar nos vencer a nós mesmos. E ele diz assim que a salvação ele é um processo que a gente se constrói. Então, a gente não vai encontrar isso nos shoppings da vida, nas internets da vida. Ninguém vai vender para você um produto onde fala assim: Polônia, se você tomar isso aqui, você vai vencer todas as suas dificuldades. Isso não existe, né? Então, a gente tem que construir isto de forma gradualmente, né? E através da eternidade. A gente vai através da eternidade para poder vencer, porque nem sempre eu consigo vencer os meus vícios ainda na encarnação presente. É, e a gente tem que lembrar sempre que dá licença, que esse processo ele é um processo evolutivo, né? E que ele não tem fim.
Porque, como eu falei, hoje eu sei de alguns vícios que eu tenho. Mas eu estou limitado na minha condição do meu aprendizado. Se eu elevo um pouco mais o meu patamar de conhecimento, eu pode ser que eu venha encontrar novos vícios, né? Então, a gente é muito, como é que eu vou dizer para você, muito cheio ainda de obscuridade, porque nós ainda não nos conhecemos por completo, né? E aí o mestre, quando ele passou pelo planeta, ele deixou a receita, que é o evangelho. Então, se a gente praticar o evangelho, e não é só ler o evangelho, nós temos que ler, entender e praticar. Então, eu li, passou pela minha razão e ele tem que sair pelas minhas mãos, certo? Através das ações. À medida que a gente ir desenvolvendo, até a gente chegar ao nosso objetivo, que é a nossa melhor. Seja ela qual for, né? Porque cada um vai ter o seu objetivo. Não é um objetivo comum para todos. E aí, conforme a gente vai avançando, nós vamos buscando novos problemas. Novos problemas, porque a gente aumenta, a gente sobe o nosso patamar de conhecimento. Ah, então, Apolônia, quer dizer que se eu avançar no meu conhecimento, eu vou ter, então, outras coisas para vencer? É isso mesmo, certo? E para quê? Para que a gente seja excelente, para que a gente tenha a excelência na execução do evangelho que Jesus deixou para nós. Jesus era excelente naquilo que ele fazia, certo? Lógico que ele tinha toda a condição para isso, condição essa que eu, a Polônia, ainda não tenho. Mas um dia, quem sabe? O profundo conhecimento de si mesmo é se achar, se encontrar e encontrar as leis do universo e as leis da divindade. Então, por isso que a gente fala que conforme a gente vai se levando o patamar, a gente vai descobrindo novas leis. A gente vai descobrindo nova forma de amar, né? Assim como se a gente pegar dentro, quando você inicia, a Lívia não, porque nasceu dentro da doutrina, né? Mas eu que cheguei na doutrina, já adulta, né? Eu já tinha aí por volta de, sei lá, acho que uns 28, 30 anos, quando eu cheguei na doutrina, e para hoje, a minha mudança, ela é enorme, certo? Mas isso não significa que acabou. Não significa. Bom, e aí a gente tem que entender, né, que a gente precisa tirar da nossa mente que nós não, que Deus não tem favoritismo de ninguém. Então a gente fala assim, ai, Deus, ajuda aí, vai, porque eu sou, né, eu sou sua filha amada. Não, eu sou a filha amada, mas a Lívia também é. E você, ouvinte, também é. Então Deus não pode favorecer a Polônia e deixar o restante de lado, porque senão ele não seria justo, certo? Ele não seria pai, né? E nós, enquanto homens, nós devemos buscar as asas do amor, da sabedoria, para chegar ao seu fim. E a espiritualidade está sempre aberta a nos ajudar. Sempre. Ela está sempre ali, pronta para nos ajudar nesse processo todo. Mas nós, homens, temos que vencer a nós mesmos. Porque nós somos os nossos maiores obstáculos.
A gente tem que deixar de ser preguiçosos, né? A gente tem que deixar, porque assim, o que é mais interessante? Eu estudar o livro do Evangelho, eu pegar um livro da doutrina e ler, ou eu ficar no rola-rola do celular? Com certeza o rola-rola do celular ganha, né? E assim para outras coisas. Ah, eu vou no centro espírita para eu, ou na igreja, para eu fazer uma tarefa, para eu aprender alguma coisa, ou eu vou ficar aqui, ainda mais com esse frio que tá, né? Aqui no conforto da minha cama, dormindo, porque é bom ficar aqui. Você entende? Então, a gente tem que deixar isso, gente, e botar como propósito. Não, eu vou, aconteça o que acontecer. Eu tô indo e pronto, acabou. Fui, né? E aí a gente tem que buscar esses esforços. E ele diz assim, que as portas dos céus nunca se fechou. Lá existe o banquete. Igual aquele banquete da festas de núpcias, né? Que Deus prepara ali, mas quanta dificuldade nós temos para estar ali e nos servir deste banquete. E essas dificuldades não é o meu vizinho, não é a minha mãe, não é meu pai, não é o meu irmão, meu filho, meu marido, enfim, não, sou eu mesmo, é eu comigo mesmo, para que a gente possa entrar e se valer deste banquete, né? E para tudo isso é necessário a gente trilhar o caminho para quando lá a gente chegar, a gente saber até o que a gente tem que fazer. Porque veja, vamos pegar a Polônia hoje. E aí a Polônia então ganha um par de asas e eu vou lá parar neste banquete, né? Vou lá para o céu. E lá eu só vou encontrar espíritos de muita luz mesmo. Espíritos que vão a qualquer lugar do planeta, a qualquer buraco do planeta, para resgatar um irmão, né? Espíritos que vão lá, que vai brilhar de tanto amor, que vai essa luz se faz tão intensa, né, que vai brilhar lá na escuridão, né? E eu tô lá, eu vou saber o que eu vou fazer lá? Não vou. Então não adianta pegar a gente assim, ó, vamos pegar aqui e jogar aqui. Não, eu tenho que passar por esse processo para que eu possa aprender e chegar lá e poder usufruir de tudo aquilo que eu vi. É isso, Lívia, o que você pode completar. Então, achei esse capítulo magnífico. Você falou bastante aí da perseverança, vou nem falar muito sobre isso, que sua fala foi bem completa, só queria completar que eu me lembrei do Chico, que não foi à toa que o Emmanuel falou para ele, disciplina, disciplina, disciplina. Porque a tal da perseverança não é fácil. E aí eu fiquei pensando, até essa parte eu fiquei pensando agora enquanto você falava, que a gente fica falando dessa finalidade, né, que é a nossa melhora, que inclusive o Emmanuel coloca aqui como quebrar o casulo da condição de animalidade. Então a gente pensa como melhora, que a gente chama de reforma íntima, tudo que seja deixar os nossos instintos para lá, né, sublimar os nossos sentimentos. E aí a gente fica pensando em algo muito no futuro, que é nós virarmos espíritos puros, ou nós virarmos espíritos de luz. Só que a gente pode pensar em ganhos menores, porque quando nós deixamos, primeiro que quando nós deixamos esses vícios que pertencem à matéria de lado, nós já nos sentimos melhor de saúde física aqui. Quando nós mudamos sentimentos inferiores, deixamos de lado e deixamos fluir coisas melhores, por exemplo, as opções que você falou, ao invés de fazer ficar rolando aqui no celular, escolher um livro e adquirir esse conhecimento, a gente está levando paz para o nosso coração, a gente vai trabalhando, a nossa consciência vai ficando mais leve e a gente dorme melhor e nós vamos tendo uma vida mais leve. Quando a gente limpa os nossos olhos e começa a enxergar melhor a dor do outro,
A gente começa a se sentir mais uma parte mais efetiva da sociedade. Quando a gente arregaça as mangas e faz algo, a gente se melhora e a gente fica mais leve. Ainda que nós tenhamos dificuldades inerentes aqui ao processo de reencarnação, a gente pode contabilizar isso como melhorias, como nós atingindo o nosso objetivo. E o Emmanuel fala na página seguinte que a gente conta com a contribuição dos dias e das existências. Então são etapas diferentes. Tem coisas que a gente vai sentindo de melhoria com o passar dos dias, persistindo no bem e deixando essa melhora chegar, deixando a gente sentir o auxílio da espiritualidade para com a gente. E outras coisas a gente vai precisar de várias vidas. E nesse capítulo, é agora passando aqui para a segunda parte, depois dele falar que as portas do céu estão sempre abertas, ele fala assim: falta cada um tomar o seu quinhão aí de esforço para poder chegar até lá. Como você falou, a gente precisa se purificar. E você falou de chegar até lá com duas asas. E a gente já falou isso em vários capítulos, e é nesse capítulo um dos locais em que o Emmanuel cita as tais das asas, que são amor e sabedoria. Então, é necessário a aquisição de conhecimento, é necessário, porque a gente se melhora também, e precisamos muito do amor. E ele fala também que o material foi dado. Ele diz assim: o Senhor nos dá extensa cópia do material de misericórdia. Só que a gente precisa talhar esse material, a cada um precisa talhar para transformar. E aí ele está falando da luz que existe dentro de nós, porque nós somos criação divina e precisamos fazer brilhar a nossa luz. Então essa persistência é de tirar esse mal que nos envolve, que nos faz ter preguiça, que nos faz ter é, tanta resistência às mudanças, que nos faz não perseverar, para que a gente possa enxergar todo esse nosso potencial de vida aqui na Terra. E poxa, ia falar de uma outra. Ah, e lembrei de uma coisa importante também. A gente fica falando, pensando também de uma coisa muito futura, dessa nossa transformação, mas é importante lembrar que o Espiritismo nos fala sobre a transformação do planeta. E que, considerando o tanto de tempo que a gente já passou como planeta de provas e expiações, nós estamos muito mais perto da transformação para a regeneração. Graças a Deus. E esse, o tal do será salvo, também faz parte de continuar aqui no planeta. Então, se a gente pensar nesse objetivo, esse objetivo está mais próximo, né? Esse objetivo, a gente pode, assim, pensar que vale muito a pena nós darmos um gás nesse final aí, nessa existência atual e parar de protelar, porque assim, logo, logo a transformação virá. Nós estamos perseverando para chegar nessa finalidade que é a transformação no planeta, né? Estamos fazendo a nossa parte, fazendo brilhar a nossa luz, erguendo as nossas asas de amor e sabedoria para efetivar essa transformação dentro de nós. Se não perseverarmos até o fim, a gente vai ficar para trás. Ninguém vai ser queimado, né? Todo mundo vai ter outra chance, mas que dolorido, né? Nossa, começar tudo de novo. Poxa, é muito pior do que repetir de ano, porque não é repetir de ano, é repetir existências e mais existências. Eu Pois é. gostaria de continuar perseverando. E eu também. Espero que assim a gente esteja no caminho, né, Lívia? Porque, Ou, né, é outra questão que às vezes a gente se esforça, né? Mas a gente nunca sabe também, né? A gente ou, tem que fazer o nosso melhor. Mas às vezes o nosso melhor ainda é muito pouco, com certeza. né? Porque tem o tal do aprendizado que a gente ainda precisa é, como Aplicar. é? Aplicar, mas de forma assim bastante intenso, né? Ou, E, e é isso. É isso. então Vamos vamos lá então para o para esse. nosso momento de encerramento, em que vamos nos acalmando e aproveitando a paz que esses ensinamentos nos trazem, ao mesmo tempo aproveitar a motivação, essa energia que vem das palavras do Emmanuel, que nos convidam à transformação, à perseverança, que possamos mentalizar o nosso corpo se enchendo de luz, brilhando, para que a gente possa expandir, sair dos nossos organismos, envolver o local em que estivermos, envolver o nosso lar, onde os nossos queridos
familiares convivem conosco, que possamos mentalizar os nossos lares iluminados e essa luz vai se expandindo pelas janelas e portas, ganhando força para envolver as casas dos nossos vizinhos, envolvendo todo o nosso bairro, os nossos ambientes de trabalho e de estudo, cobrindo a nossa cidade, nosso estado, nosso querido Brasil, envolvendo a parte de política do nosso país, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, os poderes executivo, legislativo, judiciário, que no coração e na mente de cada gestor público possa adentrar o amor de Jesus, o evangelho de vivência do Cristo, para que eles possam transformar as suas atitudes, para que tenhamos cada vez mais aplicação da justiça social, do pensamento, do amor ao próximo. Que possamos expandir essas vibrações para os outros países do nosso globo terrestre e mentalizando Jesus, abraçando o nosso planeta Terra. Que possamos pedir, Senhor, que leve seu amor a cada cantinho onde existe dor, sofrimento, fome, guerra, desastres naturais. Que onde houver, Senhor, um ser vivo sofrendo, que o seu amor possa aliviar e principalmente possa levar esperança. Esperança para que haja persistência, para que haja perseverança em dias melhores. Que o amor de Jesus possa brilhar nos corações de todos aqueles que necessitam, não só encarnados, mas também desencarnados. Em especial, além de vibrar pelos nossos queridos que já estão do outro lado, aqueles que se encontram em desamparo, não porque nunca somos desamparados, mas aqueles que acham que estão desamparados, que acham que as portas do céu estão fechadas, que Jesus auxilia abrindo seus olhos para receberem ajuda e que a nossa energia possa principalmente despertar o coração daqueles que ainda persistem no mal, daqueles que ainda vêm ao planeta sintonizar com o mal que ainda existe entre os encarnados e fazendo aumentar que os trabalhadores do bem possam ter suas energias ainda redobradas para combater, fazer o bom combate e que a harmonia possa dominar o nosso planeta em breve, em tempos breves que virão. Que todo aquele que age no bem, que faz o seu trabalho com amor, que vai até os locais de sofrimento e faz a sua parte, que possam receber também especialmente as nossas vibrações, para que não desanimem, para que perseverem, perseverem, perseverem nos seus trabalhos tão importantes, que são as ferramentas que Jesus está contando com elas para transformar o mundo. E que nós possamos também fazer a nossa parte, sendo esse instrumento da paz, sendo essa ferramenta de Deus na vida de cada um dos que nos rodeia. Pedindo assim autorização a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, finalizamos esse estudo de hoje, que possamos nos manter atentos e nos manter perseverantes a cada dia que passa, para que possamos fazer um pouco mais brilhar a nossa luz no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.